Após classificar os ângulos, nós podemos entrar num momento que eu chamaria aqui essa parte de comparação de ângulos ou de relação entre ângulos. Depois de entender o que é um ângulo, que é a definição, e classificar o ângulo, que seria a partir das medidas deles você separar eles em grupos, nós podemos tentar gerar algumas relações, entender algumas relações entre esses ângulos. E que essas relações vão dar os nomes que eu estarei falando aqui agora. O que são dois ângulos complementares? Ou seja, quando eu pego dois ângulos e eu relaciono um com o outro, eu falo, esses ângulos eles são complementares. Dois ângulos complementares, eles são dois ângulos cuja soma é igual a 90 graus. Ou seja, quando eu pego um ângulo e somo com o outro, e a soma dos dois dá o ângulo reto, um ângulo de 90, eu chamo esses ângulos de complementares. Exemplos, o 20 mais 70 graus é igual a 90, então o 20 e o 70 eles são complementares. O 30 e os 60 graus também é igual a 90, então eles também são complementares. De forma parecida, eu tenho os ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares? São ângulos cuja soma dá o ângulo raso, ou o ângulo de 180 graus. Então eu tenho como exemplo o 120 mais 60 graus. Esses ângulos são suplementares, porque a soma deles dá 180. Assim como o 100 e o 80 também são ângulos suplementares, porque a soma dos dois dá 180. Um outro conceito de ângulos outro conceito de relação entre ângulos é a relação de opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são esses ângulos os lados de um são opostos aos lados do outro ângulo, ou seja, as semirretas que formam um ângulo são opostas às semirretas que formam outro ângulo. É quando eu tenho cruzamento de duas retas, digamos assim. Esses ângulos aqui, que eu chamo de opostos pelo vértice, eles sempre possuirão a mesma medida. Sempre que eu conseguir identificar que dois ângulos são opostos pelo vértice, eles possuem a mesma medida em graus e em radianos também. Então, se eu chamar esse aqui de alfa, esse outro aqui também tem que equivaler à mesma medida alfa. Digamos que eles são os mesmos, representam os mesmos ângulos em relação à medida. Ângulos consecutivos são ângulos que possuem um lado em comum. Então, por exemplo, o ângulo AOC e o ângulo AOB, eles são ângulos consecutivos. AOC e AOB são consecutivos, porque eles possuem um lado em comum, que é esse lado OA aqui. Mas eu poderia também falar que o AOC e o BOC são consecutivos. AOC e BOC são ângulos consecutivos. De maneira muito parecida, tem os ângulos adjacentes. Os ângulos adjacentes eles são um caso especial de consecutivos, que é esse segundo caso, o AOC e o BOC. E o que significa isso? Lembrando, o AOC está aqui e o BOC está ali. Ângulos adjacentes são ângulos consecutivos que não possuem espaço interno, que não possuem pontos internos em comum. Então, são regiões diferentes, né? Agora, por exemplo, o AOC e o AOB, o AOC está aqui e o AOB está ali. Diria que o AOC é esse ângulo e o AOB é esse ângulo todo aqui, essa região toda. O AOC seria esse pedaço e o BOC só esse pedacinho de cá. Esses ângulos, a diferença de um para o outro é que os ângulos adjacentes eles não possuem pontos internos em comum. Então, se eu pegar um ponto aqui da região que eu estou chamando de ângulo AOC, esses pontos têm que pertencer apenas a AOC e não a BOC, como é esse caso. Aqui eu estou com ângulos adjacentes. Agora, quando eu pego o ângulo AOC
e o AOB, eu poderia, por exemplo, pegar um ponto aqui. Esse ponto pertence tanto ao ângulo AOC quanto ao ângulo AOB. Essa que seria a diferença entre pontos com ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Os adjacentes são um caso especial de consecutivos. E uma outra relação entre ângulos é o que nós chamamos de bissetriz de um ângulo. O que seria a bissetriz de um ângulo? Dado um ângulo, por exemplo, AOB, esse ângulo todo aqui, ó, seria toda essa região, digamos assim, a bissetriz ela é a reta que corta o ângulo em dois iguais, ou seja, que corta o ângulo ao meio. Então, a bissetriz ela não é um ângulo, a bissetriz é sempre uma reta. Então, eu estou aqui com a reta OM, que seria essa reta que está passando pelos pontos, pelo vértice O do ângulo e pelo ponto M, e ela está cortando esse ângulo aqui em dois pedaços iguais. Se eu chamar um de alfa, o outro também equivale a alfa. É isso que nós chamamos de bissetriz de um ângulo, e esse é um conceito muito importante, tem que ser gravado.